Toda a igreja, na paz do Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, vamos se sentar um pouquinho? Eu peço que vocês procurem Ezequiel, capítulo 30. Trinta e 37, para ser mais exato. Antes nós temos que saber que o profeta Ezequiel foi no ano 586 a.C., cidade de Jerusalém, e o povo, de tempo em tempo, se afasta de Deus. De tempo em tempo, o povo esfria. O povo esfria lá fora, esfria na igreja. Havia aceitado a missão de pastor em 2 ministérios. Mas eu vi que diante da minha vida, eu fui um missionário a vida toda, perante a minha profissão. Minha primeira profissão, realmente, a Bíblia era de capa dura. Falei com o irmão uma vez, a Bíblia era capa dura. A palavra de Deus é dura, séria, firme, transformadora. Vocês estão numa campanha, né? Campanha do milagre urgente. É urgente. Mas aqui, para nós chegar no milagre urgente, nós vamos ter que entender o que é um vale de ossos secos. Essa palavra é muito forte, hein? Muita gente já ouviu essa pregação, mas na verdade muita gente pensou que vale de ossos secos se transformavam em seres humanos e seriam guerreiros de Israel. Muitos pregadores mudaram até o texto. Mas nós vamos ver, irmão, que esse vale de ossos secos, eu fui um. Eu fui um. Tivemos situações em que choramos muito. Eu e minha esposa. E graças a Deus. Ainda há muitos momentos que a gente, quando menos espera, a gente está numa situação de vale de osso seco. Essas situações, irmãos, a gente não consegue encontrar solução. A gente pode estar dentro da igreja, pode estar ouvindo a mensagem, ouvindo o louvor, mas a gente não está compreendendo ou entender o sentido do louvor. Nós ouvimos aqui uns 10, 12 louvores. Cada um deles tinha uma mensagem cristã. E aí eu pergunto, quanto nós guardamos no nosso coração? Quanto nós guardamos das orações no nosso coração? Eu vou entrar no texto. E vou dizer para todos os irmãos que hoje nós vamos entrar numa ressurreição. Uns de uma forma, outros de outra, outros de qualquer diferença, classe social, e qual vai entrar numa ressurreição. Mas nós temos que ser o quanto antes ressurreto. Porque nós vamos encontrar o sentido da fé e da oração para nós chegarmos no milagre. Quem é que quer um milagre? Urgente. Urgente mesmo. Quem é que quer receber o milagre urgente? Então olha para cá.
Pode olhar nos meus olhos. Olha para cá. Eu não sei o que você pediu, mas o Pai do céu sabe. Diz a palavra assim: a visão de um vale de ossos secos. O irmão mandou um tema forte. Ele me mandou o tema, hein? Eu estava meditando hoje sobre a palavra. Diz assim para Ezequiel: veio sobre mim a mão do Senhor. Ezequiel 37. O verso 1 começa: veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. É uma visão, irmãos. Preste atenção. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale. Muito numerosos. Irmãos, eu me atrevo a dizer hoje que no Brasil nós temos por baixo quase 200 milhões de ossos secos. Está um perigo isso aí. Está um perigo isso aí. Na superfície do vale estavam sequíssimos. Muito mais do que seco. Vocês já pegaram aquele gravetinho assim, seco, seco, seco? Se tu riscar um palito de fósforo, ele queima. Muitos estão assim. Então me perguntou: filho do homem, Deus perguntando a Ezequiel, acaso poderão reviver estes ossos? Olha a pergunta. Respondi, Ezequiel diz assim: Senhor, Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza e estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Este era o povo de Israel. E nós somos sequência do povo de Israel. Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Irmãos, quantos mortos-vivos nós encontramos por aí? Quantos? Sedento, necessitando de uma profecia, necessitando de uma palavra. Agora há pouco, um irmão que se encontrou comigo por acaso, ele disse para mim assim: não tem jeito, eu saí da igreja porque eu pequei, eu era batizado, e me disseram que eu não tenho salvação. Digo: o senhor conhece a palavra? Eu conheço. A única situação que não tem salvação é pecar contra o Espírito Santo. Aí eu lembrei a ele, eu digo: irmão, você lembra como Jesus foi crucificado? Você conhece a história? Quem é que estava à direita dele? Um ladrão. À esquerda, outro ladrão. Criminosos da pior espécie. Jesus estava no meio deles com toda humildade, todo amor. E aí um deles tripudiou de Jesus. Tripudiou: você és filho de Deus, desce daí, salva-te a ti, salva nós. E o outro: pare de importunar o mestre, nós somos pecadores. Olhou para Jesus: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus olhou para ele e disse:
ainda hoje estarás comigo no paraíso. É milagre ou não é? Irmãos, o milagre da salvação está no teu alcance, está no ato de Jesus. Não sejamos ossos secos. Não olhamos para os problemas e dizemos assim, não há solução. Quantas vezes passamos? Enfermidades, doenças, problemas familiares, todo mundo tem. Problemas da empresa, no trabalho. Todo mundo encontra. O salário diminui, se some, não sabe como. Bate o desespero, chora, se atrita. Mas nem na cruz Jesus deixou de salvar. Nem na cruz. E Ele fez aquilo por mim e por você. Ele te deu o segredo do perdão naquela cruz. Ele disse, está consumado, meu Pai. No verso 6, porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis. Disse Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, teu Deus. Então profetizei, segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e ajuntaram-se, cada osso ao seu osso. Eu estou ouvindo barulhos nas nossas almas. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Foi aí que ele viu o pobre povo de Israel encurralado nesta visão. Então ele me disse, profetiza o Espírito, profetiza, ó Filho do Homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos o Espírito, e assopra estes mortos para que vivam. Irmãos, nunca largue a mão de um irmão sofrido. Deus nos deu 2 ouvidos, 2 olhos, nos deu uma boca para falar menos, ouvir 2 vezes, ver muito mais. E as pessoas estão cegas no mundo, muito cegas, muito ossos secos. Às vezes a gente passa, trompa, a gente não sabe. Mas lá no fundo do coração eu sei que o crente, que o cristão sabe, porque sente. E eu vou dizer mais: o Senhor não está aqui porque o Senhor quer, porque o Senhor quis vir. As senhoras não estão aqui, os senhores não estão aqui porque quiseram vir. Eu desafio um aqui a dizer: eu quis vir. Eu também não estou aqui porque o irmão me convidou, porque eu quis vir, porque eu quis estar aqui. Vocês, nós, todos somos escolhidos. Você é um escolhido de Deus. Às vezes teu milagre não está chegando porque você não percebeu isso ainda. Você não percebeu. Você não percebeu. Às vezes parece que demora, irmãos. Mas Deus está em todos os lugares. Profetizei
como ele ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Irmãos, vocês são a casa de Israel. Nós somos a casa de Israel. Nós éramos aqueles ossos secos lá. Porque se Ezequiel não tivesse ido lá, levado numa visão, irmão, nós não estávamos aqui. 500 e poucos anos antes de Cristo. E claro que Ezequiel foi para o povo e levantou aquele exército de ossos secos. E eu digo, e lutou muito. Israel lutou demais, peleou, foi perseguido, foi destruído, foi afastado. Israel conseguiu chegar à terra prometida agora em 1945. Muitos acham que Israel existe há 2000 anos. Não. Ele não conseguiu realizar a terra. A terra foi em 1945. Foi escriturado, registrado um pedaço lá. E aqui é teu país. Porque lá no vale de ossos secos, que eles estavam tragados pela decepção, pela depressão, pela tristeza, pela perseguição, em que o profeta e Deus manda levantar, emenda esses ossos secos. Coloca tendões, carne, coloca pele da vida, levanta esse exército, levanta o exército da sua família em casa, levanta, irmão. Levanta, enquanto é tempo. Nosso país está do jeito que está, porque os crentes têm medo de pregar. Fica muito fácil nós pregar na igreja, no púlpito. É por isso que, como eu fui um missionário a vida toda, devido à minha profissão anterior, hoje não sou profissional, graças a Deus estou aposentado. Minha profissão é incomodar minha esposa em casa. Hoje. Mas Deus disse assim: você tem que ser um missionário. Porque na condição como missionário a gente consegue entrar num lar, chegar numa casa. O pastor, para chegar numa casa, ele vai ter que chegar requintado, cuidado com o que ele vai falar, porque ele é dirigente de igreja. Ele conduz o rebanho, ele conduz as ovelhas. O missionário, não, o missionário é o cão pastor, que corre ao redor do rebanho, para as ovelhas não se perderem, para afastar o inimigo. O missionário tem que ir na casa, o missionário tem que conversar, o missionário tem que ouvir. A minha vida toda foi só ouvir e falar do Evangelho de Jesus. Apanhei muito, perseguido muito, mas nunca desisti. Nunca desisti. E se Deus quiser, eu não vou desistir, porque está chegando o momento, está chegando a hora do grande arrebatamento. O maior milagre, meu irmão, que você tem que fazer neste momento, cada um fazer uma reflexão. Como é que está a minha fé? Como que está a minha esperança com Deus? Como que está? Ezequiel profetizou de vida aos ossos secos. De vida. Pega a vida do Espírito Santo, creia e confia, porque Ele está sempre contigo.
Jesus Cristo, quando foi, ele diz: eu irei e enviarei o Consolador prometido. Ele está aí te consolar, irmão. Eu até não trouxe junto, eu fiz um adesivo de geladeira. Está lá meu número de telefone. Muitas casas que eu chego, todas as casas que eu chego, digo: ó, cola lá. Interessa se é manhã, tarde, meia-noite, 1h da manhã, se eu estou viajando, não estou viajando. Tocou o telefone, eu paro, vou ouvir a pessoa e vou orar por ela. Irmão, graças a Deus, eu não dependo da igreja, não dependo de obra, do evangelho, porque Deus me abençoou nos momentos mais difíceis da minha vida. Hoje nós ganhamos um salário razoável, dá para nós viver bem, temos uma boa casa, o irmão conhece, esteve lá, temos alguns carrinhos também, tem uma família encaminhada, graças a Deus. Mas houve um dia, houve épocas, nós tínhamos nosso pequenininho, sem-nascido, 40 anos atrás, hoje está com 40, eu chamo ele de nosso guri, nosso menino, 40 anos, está com nós em casa, voltou para casa. O bom filho a casa retorna, depois que sai, gasta tudo, quebra a cara, volta para a casa do pai. Ele foi o primeiro a mostrar o caminho do evangelho para nós, o qual nós não seguimos. E eu fiquei muito triste o dia que ele saiu da igreja dele, caminhando, não sei o que ele se entristeceu. Jovem ainda, estamos numa luta para ele. Ele ora conosco, conversa conosco, para ele vir abraçar a causa do evangelho. Mas quando ele nasceu, nós morávamos numa casinha de tábua, pagando um aluguel que dava para comprar quase todas as tábuas por mês. Pura fresta, assim, a gente via os mosquitos entrando por ela, a chuva passava, o frio passava. Saláriozinho assim, estava devendo 3, 4 meses de farmácia, mercado. Para quem não sabe, eu era policial, eu trabalhava na rua. Era apenas um soldado moderno na época. Cheguei em casa 2h da manhã, já sabia que o meu contra-cheque tinha menos de nada, porque eu tinha ligado para São Luís Gonzaga. Eu digo: gente, como é que está meu salário? Aí dá para dar uma olhadinha. Eu fiz 3 diariazinhas, será que vem as 3 diariazinhas? Aí vai o contabilista lá e diz assim: não. Quevedo? Não veio nada, o governo não autorizou. Contra-cheque não dava para nada. Eu era um vale de osso seco. Irmãos, a primeira vez, eu sempre orei, mas a primeira vez que um vale de osso seco caiu de joelho no chão, pincou a cara no soalho, literalmente batia a testa. 2h da manhã, olhando ela na cama, o pequenininho do lado, não queria pegar no peito, tinha que comprar leite caro e não tinha dinheiro. Gente, eu clamei a Deus. Se o Senhor me trouxe até aqui, o Senhor me trouxe no mundo de uma formação familiar estranha, diferente de tudo, o Senhor me livrou de tantas coisas sem eu saber quem é o Senhor. Só o Senhor pode mudar a minha história, então muda agora a minha vida. O Senhor sabe que eu preciso, que eu necessito. Eu estou falando do milagre já.
Aí fui deitar, fui dormir. Porque quando você pede para um juiz, pede teu advogado, peticiona lá para o juiz, não adianta atrás do advogado. Não adianta, você já peticionou, vai dormir. Peticionou. Você fez a petição, vai dormir, vai descansar. Espere em Deus, que o resultado vem. Uma vez feito o pedido, agradeça. Vai dormir. Vai dormir. Quem é que era aquele tecladista famoso? Não era Mozart? Não? Beethoven? Eu sei que ele estava fazendo uma apresentação e ele ficou surdo na hora da apresentação. Ele não ouvia mais o teclado. A plateia ficou apavorada. Ele saiu e sumiu. Passou pela cortina e desapareceu. Cantor de ópera, era coisa assim. Aí todo mundo depois foram embora, né? Uns vaiaram. E o povo que trabalhava com ele correram. Aonde está? Aonde está ele? Onde ele foi? Onde ele se meteu? Procuraram, não acharam lugar nenhum. Foram ver, ele estava no quarto dormindo, esperando o milagre dele. No outro dia ele fez os concertos sem ouvir. Deus o abençoou. Quando tu chega no impossível, no caso que eu cheguei no impossível, eu fui para a minha instituição, vou lá buscar aquele papel, porque naquela época aquele papel, eu pegava o papel, saía, ia lá no banco, entregava lá e o banco fazia o documento, não tinha computação, não tinha nada, e pagava a gente. Era assim. Deixa eu vou lá pegar aquele papel para quê? Estavam todos os colegas reunidos lá, uns abriam, faceiro, outro, e eu sentado na cadeira. Eu chamo a cadeira do chimitão, uma cadeira reclinada para trás, e era o soldado mais grandão, 120 quilos, sentava ali e cochilava. Sentei na cadeira dele e fiquei. Daí a pouco os colegas usaram assim: tu não vai abrir teu contra-cheque? Eu digo, eu vou abrir para quê? Não, mas abre aí. Um é mais curioso que o outro. Inveja, né? É inveja para ver. Nunca abra teu contra-cheque na tua empresa. Para ninguém. Não mostre. Não mostre. Se é pouco, não mostre. Se é muito, não mostre. Ele é teu e de Deus. E pela honra, 10% invista na obra de Deus. Eu não peço dízimo na minha igreja, mas pela honra serás honrado. E aí eu abri o contra-cheque, quando chegou no valor, não parava mais de aparecer zero. E os curiosos vieram, eu peguei, dobrei meu contra-cheque, fechei, enfiei no bolso e saí para a rua. Peguei, fui lá na rua, fui indo e abri o contra-cheque. Eu comecei a pular, o banco dava mais ou menos 100 metros da instituição, da brigada, e eu fui pulando, correndo, cheguei lá no banco. O cara do banco pegou, olhou, sabia que não recebia mal, né? Olhou, chegou no gerente, o gerente pegou, olhou, grelou o olho, estanhou de novo, e eu não conseguia me conter. Gente, com 1/3 eu paguei todas as minhas dívidas. 1/3 daquilo. Conseguimos se equilibrar, melhorar. Joelho e cara no chão. Osso seco se emendou. Voltei para casa, era só sorriso. Cheguei para ela triste, aborrecida, né? Tadinha. Mãe, 8, 10 dias, eu acho. Chorando. Eu digo, não chora mais. Deus nos abençoe.
Veio coisas que eu nunca vi no contra-cheque. E Deus abençoou. Aí, ali foi a primeira vez que eu olhei e disse assim: eu falei com Deus e o Senhor me ouviu? Aí veio algo terrível na pele da nossa criança, do nosso gurizinho, que saiu umas bolhas, aquilo derramava aquela água e criava outra pele, e se ia e desmanchava a pele dele. Foi 3 meses de luta, médico, mandado aquelas amostras para os Estados Unidos, ninguém sabia, ninguém entendia. Veio o resultado, desconhecido. O médico falou: não entendi nada, querido, não temos solução. Aí ela olhou assim para mim: eu não sei você, mas eu vou. Eu vou lá num velhinho que mora numa casinha de chão, lá perto de onde eu me criei. E ele sempre orava por todo mundo. Ele era nosso orador, era no interior mesmo, não tinha igreja perto, era o orador que ele orava. Eu digo: eu vou junto. Chegamos naquela casinha, chão batido. Dizia: filhos, eu já sabia que vocês vinham, eu já tinha visto, mas não há de ser nada, sente aí. Foi lá, pegou uma folhinha de picão, folhinha de vergamota, uma folhinha daqueles de picão do mato aí, né, da lavoura aí, folhinha de vergamota, um melhoralzinho infantil. Aquela folha de vergamota, ele fez um pedacinho de 4 pedacinhos, ele fez 4 pedacinhos e pegou um da folha. Do picão também, aquele comprimidinho, partiu com todo cuidado, fez 4 pedaços. Pegou um, botou uma aguinha esquentar, juntou, fez um chazinho, fez um punhado de alho, esmagou, acho que, não sei o que ele botou mais lá, amarrou um paninho, botou no umbigo da criança, amarrou, com a criança do colo. Tudo que nós tínhamos corrido e dado, um pedacinho daquelas coisinhas, e eu tentando ver e escutar ele: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, fez assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido, e não nos deixei cair em tentação, e livrai, meu Deus, de todos os males, porque teu reino, a glória e o poder para sempre, e que assim seja. 3 vezes, e eu tentei escutar, até que eu escutei, e eu entendi. E eu orava o Pai Nosso tudo torto, tudo errado. Eu dizia assim: seja feita a nossa vontade. Depois, com o tempo que eu aprendi que era a vossa vontade, a vontade de Deus. E eu curioso, ela também preocupada, tudo que fizemos, será que vai dar certo? Nós em dúvida. E ele, com a fé dele, ele olhou para nós assim, orou, amarrou. Se ele arrotar alho, a criança está salva. 3 dias ele já não estava tomando nem o leitinho, tudo vomitava. Ali a pouquinho a criança arrotou. Está lá um baita do negrão com 40 anos. Quando arrotou, ele disse: não, Jesus curou ele. Xingou nós, né? Xingou. Filhos de pouca fé. Xingou. E ele disse: em 3 dias a pele dele vai estar limpa.
No terceiro dia, a pele da criança não tinha uma bolha, uma mancha, não tinha um ferimento, não tinha uma gota daquela água que queimava. Nada, limpinho. Irmãos, Deus está e aparece aonde menos tu espera. Ele conhece a minha, a tua necessidade. Ele sabe do que eu e você precisamos. Mas tem uma coisa que a própria palavra de Deus ensina. Como devemos orar, irmãos. Jesus falou do poder da fé. Quando ele passou da figueira, a história da figueira todos vocês sabem, já ouviram. A figueira que não dava frutos. E ele disse assim: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, e será assim convosco. Foi Jesus que disse, repito, que é o segredo do milagre. Pega aqui. E isso vos digo, que tudo quanto em oração, mas entre em oração, pedirdes, crede que recebeste, que já recebeu. Pediu, agradeça. Pediu, toma posse. Pediu, declare: obrigado, Deus, eu tomo posse da minha bênção, eu tomo posse da minha cura, eu estou restaurado, meu filho está liberto, eu tomo posse do que eu peço, e será assim convosco. Foi Jesus que disse. Tantos outros que foram levados a Jesus. Jesus estava pregando num templo, por aqui eles não conseguiriam descer. Passaram, carregaram um paralítico por toda, largaram por cima daquele telhado na frente de Jesus. Sempre Jesus pergunta assim para nós. Preste atenção no segredo do milagre. O que queres que eu te faça? Seja feito conforme a vossa palavra. Entenderam? Seja objetivo. Não espere chegar num osso seco, que nem nós chegamos. Tudo está a teu alcance. Meu irmão, Deus não disse para você ser pobre. Não. Deus não disse que você não pode ser rico. Ele disse que você não pode ser avarento. Entendeu? Entenderam? Ele não quer que nós nos apegamos às coisas deste mundo. Ele quer o melhor, porque Jesus disse para mim e para você: eu vim para que tenha vida e vida com abundância. A abundância. Enquanto eu não entendi essa palavra, nós quebramos muita cara, porque a abundância está relacionada à saúde, à paz espiritual, à relação social, à relação da família, à congregação na igreja, às tuas reuniões. Isso é abundância. Quando você tem paz, você tem amor, você tem Deus no teu coração. Deus ouve você. Deus ouve aqui e em qualquer lugar, porque Ele disse assim: onde tiver 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, no meio de vós eu estarei. Mas Ele disse mais: se está só, Ele está junto. E Deus disse: invoca-me e eu te responderei. Quando Ele fala no meio, por isso que você nunca está sozinho. Você já ouviu essa palavra?
Quem já tinha ouvido antes a palavra de Jesus aí? E quantas vezes você pensou que tinha que ter duas pessoas? Quantas vezes você pensou nisso? Você saiu da igreja ali, deu tchau, papapá, parará, caminhou de noite e de repente, pá, parece que eu estou só. Não. Duas pessoas para estar no meio. Ele não tem como estar no meio de um só. Está entendendo? Mas ele está do teu lado. Está junto contigo. Irmãos, eu podia me alongar até amanhã cedo falar sobre milagres da minha vida, da minha história de vida. Milagres que aconteceram em outros ministérios, em outros lugares que a gente passou, que a gente pregou, por tantas. Eu tenho tempo mais? Tenho? Eu vou contar um milagre para vocês. Isso aconteceu comigo na cidade de Tucunduva. Eu estava como comandante da brigada lá, que é a minha terra natal, Tucunduva. Eu sempre orei, eu nunca deixei de orar, nunca deixei de falar com Deus, mas eu não conhecia assim a palavra. Você está entendendo? Eu não conhecia assim. Às vezes eu ouvia, comprei uma Bíblia desse tamanho para o meu padrinho, dei para ele, nunca olhou. E nem eu vi também que era. Dei de presente, ficou mais linda, era folhada a ouro ao redor. Ó, meu padrinho, que meu presente. Me arrependo 1000 vezes porque eu não guardei para mim. Tinha que ter aberto ela. Mas eu sempre falei com Deus para poder trabalhar. Sempre, sempre, sempre. Eu, aos 7 anos de idade, eu estava embaixo do pé de coqueiro, no morro. Me criei com a minha avó, sozinho, pobre, miserável. Daquele pé de coqueiro, eu pedi, falei com o papai do céu. Por que eu não tenho minha mãe? Por que minha mãe não pôde me criar? Por que meu pai não está comigo? Quando eu for grande, eu quero uma família, Deus. Eu quero no mínimo 2 filhos, um casal. Quero que o Senhor abençoe as famílias. E o Senhor abençoe para que eu possa cuidar delas. Porque esse mundo pode me fazer eu me perder. E ainda eu tenho que vigiar todos os dias para não me perder. Quantos filhos nós temos? 2. Se Deus quiser, nós teremos cheio de saúde também, já que Deus quer. O segundo neto em pouco tempo também. Mas aí eu estava lá, irmãos, eu chego para a instituição para trabalhar 7 horas da manhã. Toca o telefone, eu atendo. Aí o cidadão diz assim: comandante, o senhor podia vir aqui? Porque o primo se enforcou, já tinha desde as 5 horas da manhã, se matou aí. O que a gente vai fazer? Ele está aqui pendurado aí. Mais ou menos desde as 5 horas, desapareceu e está aqui. Digo, vou ligar para o colega da Polícia Civil, que eles têm que fazer o levantamento, nós só façamos só o isolamento, né? Ligo para ele, ele disse: Quevedo, vai lá e faz o que tu pode, que eu tenho que ir a Santa Rosa, porque o delegado regional me intimou e eu tenho que ir. Se eu não for, eu vou parar em Porto Alegre corrido daqui. Afinal, o cara tá morto já. Vai lá isolar, que depois que tá, eu vou lá e faço as coisas. Digo, tá bom, querido. Vai a tua viagem, vai devagar aí. Tá bom. Já tá morto? Fiquei lá, digo, vou esperar meu colega vir, e nós vamos lá. Aí chegou o soldado Ribeiro, até por só coincidência, depois ele virou sargento, estava agora há pouco dia comandando o Criciúmal, isso é de novo ali. Eu digo, Ribeiro, nós temos que ir numa ocorrência assim, assim, assim. Mas não, que o rapaz se matou lá, pá. Que o rapaz tem 2 filhos, 25 anos, cara novo, fazer isso. Eu digo, é. Não, espera aí, eu vou tomar um banho, vou me fardar. O tempo foi passando. Dali a pouco os caras ligam, vocês vão vir ou não vão vir? Eu digo, não, já vamos ir, espera aí, tia. Aí fomos lá. Chegamos lá, ele se ansiou, né? Porque nós demoramos, cortou a corda, tirou a corda. Porque começou a chegar gente, né?
hospital. Largou o corpo de qualquer jeito lá. Aí eu cheguei lá, olhei para o Ribeiro, digo, pega tudo testemunha que tiver, né? Eu me ajoelhei do lado do corpo, testei a pulsação, pescoço, peguei a mão, nada, o corpo já estava para frio. Eu falei com Deus da seguinte forma, lembrei dos 2 filhos, digo, Pai, o Senhor é Deus, se houvesse possibilidade de trazer esse homem à vida de volta, dar uma chance, será que ele teria salvação? Será que ele poderia? Se há possibilidade, o Senhor tem como fazer? E levantei, eu lembro que eu falei aqui, ó. Fui lá, peguei uma caderneta, estava fazendo as anotações, mais um monte de curioso, estava o soldado Ribeiro tomando depoimento, e eu do lado dele anotando umas coisas. De repente uma voz fala comigo da seguinte forma, olha para o corpo. Coisa é essa? Olha para o corpo. Eu olhei, o que foi, Ribeiro? Está falando comigo? Não, eu não falei, sargento, não falei. Eu fiquei, João. Eu doido, né? Você anotar. Olha para o corpo. Eu me virei. Aí foi uma ordem, seca, dura. Parece que aquilo foi um chicote. Eu olhei e eu vi aquele corpo e fez assim. Tipo, não, tem uma coisa errada aí. Voltei a escrever, olha para o corpo. Olhei de novo e aí eu saí correndo. E gritei para o Ribeiro. Digo, liga para o hospital, pede para providenciar uma maca. O homem tinha mais ou menos 1,90 m. Que altura o senhor tem mais ou menos? Senhor? 1,80 m. Uns 10 centímetros mais alto que o senhor. Eu não sei como. Eu era bem mais magrinho, quase igual a ele dele. Cara, eu juntei aquele homem nos braços. Corri, o Ribeiro abriu a porta, eu joguei ele dentro da viatura e fomos para o hospital. Briguei com o médico para atender, doutor Diniz não queria atender. Cheguei, as enfermeiras estavam debochando, porque a cidade do Tucunduva é pequena, todo mundo sabia da morte. Estavam debochando da minha cara. Eu peguei aquele homem, corri para a sala de recuperação, joguei em cima da mesa, sala de recuperação. Nem sabia como é que pegava oxigênio, peguei uma mangueira, enfiei no nariz do homem, abri aquela coisa, acho que estufei ele. Fiz uma loucura. Massageei e gritei com as enfermeiras. Aí veio o doutor Diniz. O doutor Diniz foi meu parturiente. Eu acho que eu já ouvi o assobio dele quando ele vinha para o hospital, já antes de nascer. Fui lá e corri com ele e destratei ele. E levei empurrão. Baita de um gringão. Eu digo, se gringão me fincar o braço aqui, nós vamos pegar. E fiz ele fazer recuperação. Ele disse, tu tá louco, esse homem tá morto. Eu digo, não tá. Tá morto, não tá. E ele foi, daqui a pouco o homem de novo, deu uma sororoca. Eu digo, viu como não tá? Eu digo, chama a ambulância, encaminha para Santa Rosa, o senhor não tem condições, o senhor é fraco, manda para Santa Rosa. E aí ele só olhou para as enfermeiras. Já veio a ambulância, parece que já estava esperando. Quando eu saio para fora, uma multidão na frente da praça do hospital. Uma loucura. Levaram aquele homem correndo tudo. Até o Machadinho que tocava na banda de Criciúmal. É isso aí, comandante, tem que ser assim. Só ele gritando aquilo, né? E eu estava flutuando, não sabia o que aconteceu. Fui para a brigada. Lá pelo meio-dia começou a cair a ficha. Rapaz, o que eu fiz? Que todos nós temos limite profissional, né? Eu interferi na área médica. Passou a tarde. Fui trabalhar, encucado. Eu digo, vou responder uma sindicância, um inquérito daqueles. Foi à noite, peguei e liguei para Santa Rosa, para UTI. Digo, como é que tá o rapaz, assim, que deu a entrada aí? Ô, rapaz tá bom. Já jantou, tá prosando, tomando café, tranquilo. Fui para a cama,
Deitei, mas eu não lembrava que eu tinha falado aquelas palavras. Eu não lembrava. Dormi, amanheceu e eu tenho mania de fazer o feedback da minha vida. O que está se passando agora? O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou falando? Eu faço amanhã cedo. O feedback. Levo quase 40 minutos repetindo o que nós estamos conversando. Eu digo, Deus, o que aconteceu? Aí veio. Você disse, vai dar uma chance para ele. Foi para a brigada igual o doutor Diniz, assoviando. Chegou na brigada, a primeira coisa, toca o telefone. Doutor Marcos, que se criou comigo, nós estudava junto. Com uma diferença, ele era rico e eu pobre. E ele diz assim, Quevedo, tu pode vir até aqui aqui no hospital? Tu pode vir até aqui? Eu digo, posso, tranquilo. Mas está tudo bem, doutor? Não, está tudo bem. Só para nós trocar umas ideias, conversar aqui um pouco. Eu digo, legal, estou indo aí. Aí peguei, fui tranquilão, né? Eu já estava com a notícia. Chegou lá, o doutor Diniz olha para mim. Nós vamos resolver isso agora. Aquele gringão. Eu dei uma olhada pro pulso dele. Digo, não cabe algema nele. De tão grande que é. Bravo. Pensa num gringo bravo. Eu digo, mas eu tô fardado, ele não vai se botar em mim. Pensei comigo, o doutor Marcos Quevedo, nós somos amigos desde a infância. Olha, aconteceu umas coisas assim estranhas ontem. Você ultrapassou os limites da medicina, da área médica. Você desrespeitou o doutor. Você exigiu ele que fizesse providência quando não deveria, que não tinha fundamento. Eu digo, qual é a missão dos senhores, doutor? Salvar vida. Qual é a minha missão como policial? Salvar vida. E proteger os outros, para que não haja morte. Agora, também como policial, quando um profissional não cumpre com o seu dever, eu tenho o dever de executar a prisão dele. O senhor está preocupado por quê? Não, porque o rapaz estava naquela condição, estava morto, todo mundo sabe, todo mundo já sabia. Digo, doutor Marcos, meu amigo, liga para o hospital agora, tira a conclusão e a dúvida. Liga lá. Aí ele ligou, só a situação é essa, é constrangedor ligar para vocês, por ter sido encaminhado, assim. Daí a pouco ele começou a dizer, mudou de expressão, mudou de cor, parecia uma sinaleira, um semáforo. O doutor Diniz começou a vermelhar, o gringo ficou vermelhão e olhava para mim e branqueava. Daí vai o doutor Marcos, desligou o telefone. Doutor Diniz, o comandante tinha razão. Eu digo, como é que está, doutor? Ele? Não, ele está bem, está tomando café, proseando, está no quarto já. Aí eu olhei e digo, doutor, outra vez, o senhor não precisa esperar ninguém chamar. Deixa uma maca lá na frente e deixa um maqueiro para socorrer as vítimas. E quando o plantonista ligar para o doutor não vem assoviando. Porque se ele vier assoviando, Deus pode vir com um chicote sobre ele. Porque a vida pertence a Deus, não pertence ao médico. A vida é Deus que dá e Deus que tira quando Ele quiser. E não é nenhum benefício e nenhum malefício, porque Deus é o dono da tua e da nossa vida. Irmãos queridos, pela palavra, o teu milagre vem, seja ele que for. Seja ele o que for, não importa. Mas firme a palavra, porque Jesus disse, pede o que queres, meu Pai que estás nos céus, vou-lo dará. Amém, amada igreja? Eu quero orar agora por vocês.
Agora eu vou pedir para vocês ficar um pouquinho de pé. Pode ser? Pode ser, pastor? Pode ser? Eu vou me ajoelhar. Eu vou orar aqui. Pode ser. Pode ser. Pode ir já. Só um momentinho, antes de ungir. Antes de ungir, irmão. A igreja amada do Senhor, põe a mão sobre o seu coração agora. Todos põem. Fecha seus olhos. Papai querido do céu, nesse momento, Senhor, pedimos permissão para adentrar aos reinos celestiais, que de lá desce todo o poder que emana, que cuida, que cura, que restaura, que transforma, que dá vida e vida com abundância e dá toda solução à tua igreja. Oh, papai maravilhoso, nós já agradecemos, Senhor, e clamamos, papai, que o Senhor entra com o seu poder abençoando a tua igreja. E a igreja agora pega e erga suas mãos aos céus. Erga suas mãos aos céus. Todos ergam a mão aos céus agora. Erga suas mãos, as palmas das mãos para o céu. Que é dos céus que desce a benção. Erga suas mãos. O anjo de Deus está passando e está colocando a unção nas tuas vidas agora. Está ungindo as tuas mãos. Oh poderoso Pai, abençoa essas mãos agora, que não sejam mais mãos humanas, sejam as mãos do próprio Deus, a abençoar a igreja. Cada palma de mão está abençoada e ungida. Receba agora, irmãos queridos, coloca suas mãos, se tiver um local de dor, coloca sobre a dor, sobre o alto da sua cabeça agora, coloca suas mãos sobre o alto da cabeça agora, nesse exato momento, em nome de Jesus, vamos repreender todo o mal, em nome de Jesus, toda doença, toda dor, enfermidade, perturbação, aflição, angústia, tristeza, perturbação no trabalho, na casa, no lar. Essa pessoa não dorme à noite, essa pessoa tem zumbido nos ouvidos, essa pessoa tem desequilíbrio. Oh Deus poderoso, toca nela do alto da cabeça, planta dos pés, remove toda enfermidade, quebra todo o mal, desmancha toda feitiçaria, toda ungia. Espírito de macumba tem que sair, espírito de dor, de câncer, de enfermidade, espírito viral, de vírus, de gripe, de bactérias, sai agora em nome de Jesus. Sai agora em nome de Jesus, em nome de Jesus. E a igreja diga comigo: toda enfermidade sai, todo mal sai, toda doença sai, toda perturbação sai, em nome de Jesus. Joga as mãos para trás e diga: sai, 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 e sai, para nunca mais voltar. Em nome de Jesus. Abra seus olhos, olha para cá, diga: eu recebo, eu tomo posse da minha bênção, do meu milagre, da minha cura, da minha restauração, da minha vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E glorifica bem forte o nome do Senhor Jesus com as suas palmas, bem forte para o Senhor nosso Deus. Igreja amada do Senhor, vai em fé sempre. Abrace seu irmão onde encontrar. Determina a bênção e vitória na vida deles. Põe a mão na cabeça do seu filho em casa, do seu neto. Abençoa todos os dias. Orem na hora da refeição. Agradeça o alimento, o pão nosso. E que seja abençoado esses alimentos em todas as famílias que precisam. Amém, igreja? Vão todos na paz de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Papai do céu. Obrigado à igreja. Obrigado ao pastor.